por aquilo que Deus está lhe dando. Nessa madrugada você veio aqui hoje, meu amado, minha amada, para receber algo forte da parte de Deus, porque há uma multidão esperando os seus pães, esperando os seus peixes. E quando nós colocamos aquilo de melhor que Deus colocou na nossa mão, o que é que Deus me deu de melhor, evangelista? É o seu ministério, é a assunção, é a graça que Deus depositou sobre a tua vida. Glória a Deus. Não venda, não entregue, deposite na mão do mestre. Aleluia. Porque na mão do mestre é milagre. Levante a sua mão, ou melhor, fique de pé. Nós, tão graças Exige meu do céu, que a letra do papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, severado e forte até o infinito. Ganha muda sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Louvado é o nome do Senhor.
Aleluia. Nós vamos ouvir a missionária Vanessa. E você vai dando glórias a Deus, querido. Dá glórias a Jesus, porque o Senhor, Ele está no nosso meio nessa noite. Paulo escreve 2 cartas a um jovem evangelista, a um menino, a um moço, que Deus tinha uma chamada poderosa na vida dele, chamada Timóteo. Escute bem, Paulo foi aquele homem que dispensa aqui os meus comentários. Foi um homem que teve a sua vida no altar do Senhor. Encontrara Deus ele uma outra hora no caminho, na estrada de Damasco. E depois de então, a sua vida virou evangelho. O chão que Paulo respirava era o evangelho. Ele pregava o evangelho a tempo e a fora do tempo. Pregava o evangelho em lugares que outras pessoas, outra hora, não tinham coragem de pregar. Desafiava a corte, ou melhor, a hierarquia máxima, entre aspas, teológica de Israel. Os fariseus, os saduceus, ensinava que a fé cristã não estava presa a rituais, a rudimentos pobres e antigos. Foi um homem tão poderoso na presença de Deus que foi capaz de desvincular a nossa fé dos rudimentos judaicos. Paulo foi capaz de separar as coisas santas e espirituais da parte do Espírito Santo dos rituais judaicos. Paulo foi um homem tão poderoso na presença do Senhor. O Espírito Santo deu tanta graça para ele que sozinho escreveu metade do Novo Testamento. Cartas a algumas igrejas, algumas pessoas, como esta carta ao jovem Timóteo, que até hoje é motivo de leitura bíblica dentro das igrejas e dos templos cristãos, e alimenta e alicerça a nossa fé para a honra e para a glória do nome do Senhor. Paulo foi um gigante porque evangelizara ele, o mundo antigo, praticamente sozinho, em apenas 3 anos. Fazia ele de tolo para com os tolos, de sábio para com os sábios, fazia de tudo um pouco para ganhar alguns para a glória e para a honra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Paulo tinha tanto compromisso com o evangelho que dizia ele: ai de mim se não pregar o evangelho de Cristo Jesus. Era um homem que Deus tinha tanto apreço, tanto carinho, que resolveu dar para ele um presente que qualquer homem comum desta terra não vai receber se não viver uma vida muito cheia da graça e da presença do Espírito Santo. A minha Bíblia diz que ele teve uma oportunidade única, uma oportunidade singular. Eu costumo brincar que talvez maior do que a do profeta Elias, entre aspas, porque Elias foi um homem que não provou a morte, foi arrebatado e foi para a glória sem experimentar a morte, mas ficou lá, não voltou para contar história. Agora Paulo não, ele foi arrebatado até o 3º céu. É um homem que viu o céu pelo lado de dentro, mas o Senhor o permitiu voltar a esta terra. E ele diz na sua 2ª carta à igreja de Corinto, capítulo 2, assim: eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. Esse tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E lá eu ouvi coisas inefáveis, irreferíveis, que não há palavras no português, no inglês, no grego, no hebraico ou no aramaico, esperando por aqueles que estão guardando esta fé no Senhor da glória, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ei, o arrebatamento é real. Paulo viu o céu pelo lado de dentro, e se o meu Deus mostrou isso para Paulo, eu acredito que se ele encontrar alguém aqui nesta noite com o coração do apóstolo, ele pode revelar o céu para você também. Só quem acredita que o arrebatamento é real aí, levante a mão bem alto e exalte o nome do meu Senhor aí. Checa lá, Bacheva. Um homem com uma vida na presença de Deus, um homem que evangelizara o mundo antigo sozinho, um homem que não media esforços para pregar esta fé que agora anuncio depois de receber dos nossos pais na fé. Um homem que tinha a vida totalmente cheia da graça do Espírito Santo de Deus. Agora, Paulo, ao escrever a 2ª carta a Timóteo, é o final da sua vida terrena. Diz a história que havia surgido uma perseguição contra a igreja dos dias de Paulo. Nero, um ditador louco
Domiciano começou a perder os seus soldados, a perder a força de Roma para o evangelho que está alcançando não só as pessoas de vida comum, mas a própria guarda de César. Paulo está conseguindo persuadi-los a esta fé cristã. Roma está enfraquecendo, Nero está perplexo com o poder do evangelho. E sabe o que a história diz? Preste atenção, que nesta época Nero se levanta, ateia fogo em Roma, coloca fogo em Roma, e ele diz que a culpa é dos cristãos. Ele diz que os cristãos foram culpados do incêndio em Roma, e como Paulo é um dos pais da igreja, a culpa agora vai cair sobre a vida dele. Paulo é aprisionado, e desta aqui, ele não está numa prisão domiciliar, como escreve a maioria das suas epístolas. Ele não está numa prisão que Jesus vai permitir ele sair dela para andar livre nesta terra, para continuar pregando o evangelho. Não, Paulo sente pelo Espírito Santo que desta ele não escapa, que desta prisão ele não volta, que desta prisão ele não sai. Parece que eu vejo a guilhotina de Nero preparada para a cabeça do santo homem de Deus, o apóstolo Paulo. O Espírito Santo visita e diz para ele: dessa você não sai. E Paulo começa a escrever a sua segunda carta ao jovem Timóteo, uma carta de conselhos pastorais para quem tem uma chamada divina. Ele vai escrevendo o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, até que quando ele chega no quarto, o Espírito Santo agita o seu coração e ele diz assim, parece vislumbrar por uma lente, um telescópio espiritual. Ele diz: dessa eu não escapo. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido como uma oferta de libação ao Senhor. O tempo da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a fé. Eu não recuei, eu não retrocedi. Deixa agora, eu estou indo para a glória, encontrar com aquele que é o meu Senhor, e uma coroa me espera, não só a mim, mas para todos aqueles que guardarem a fé naquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Só quem acredita que uma coroa espera por aqueles que são fiéis ao Senhor, levante a mão bem alto e exalte o nome do meu Senhor aí. Aleluia! Shecalabasheva. Paulo não volta. Esta é a última cartada de Nero. A guilhotina o espera. Ele vai ser decapitado em Roma, vai sofrer o mártire pelo evangelho de Cristo. Agora a minha pergunta, e a pergunta que não quer calar, é a seguinte: quem é que vai ficar no lugar do apóstolo Paulo? Olha para quem está do seu lado e diga assim: quem vai ficar no lugar do grande apóstolo Paulo? Preste bastante atenção, porque Paulo precisa passar o cajado para alguém. Paulo precisa levantar alguém para dar sequência à obra do Senhor nesta terra. E eu vejo aqui que o Espírito Santo não é como os homens desta nossa geração. Eu não digo de todos. Tem homens santos, homens sérios da presença de Deus, mas tem homens que estão barateando a nossa fé, tratando as coisas santas como coisas pessoais, de interesse próprio. Não é de agora que nós vemos homens que pegam pessoas que não têm chamado, que não têm vocação, mas é sangue, é família, e querem delegar o santo ofício, querem passar o cajado para esses homens, mas não são vocacionados, não tem graça de Deus. São homens que entendem de letra, porque estudaram, mas não tem vida no altar, não tem presença de Deus, não tem graça de Deus sobre eles. Por que é que eu falo isso? Porque Paulo poderia estar escrevendo para Apolo, Paulo poderia estar escrevendo para os grandes homens de Deus, mas o Espírito Santo disse: não, Paulo, eu quero um menino chamado Timóteo. Alguém poderia dizer: mas é muito novo. Meu Deus diz: mas é ele que eu escolhi, é ele que eu vou levantar, é ele que eu vou usar, e o meu nome vai ser glorificado na terra. Levante a mão aí que eu vou profetizar. O meu Deus não está enganado, não. O meu Deus ainda tem elementos surpresa nos dias de hoje. Não se preocupa, não. O meu Deus vai levantar profetas com uma chamada divina, e o nome dele vai ser glorificado. Só quem está na brecha aí para pegar o cajado, levante a mão bem
É para Timóteo. Nós vamos ver na história, segura aí, que Timóteo vai virar um pastor de uma grande igreja, igreja de Éfeso. Não era uma igreja menina, como a igreja da Galácia, que Paulo tinha que escrever dizendo: eu me admiro que vocês começaram no espírito, estão acabando na carne, estão presos, de membros tão pobres, como não manuseeis isso, não manuseeis aquilo, vocês estão meninos, eu tenho que dar leitinho para vocês. Não, Paulo não está escrevendo. A igreja de Éfeso não era uma igreja menina na fé, como a igreja da Galácia, e não era uma igreja problemática como a igreja de Corinto, que embora existissem profetas que fizessem filas para profetizar, como nosso amado anunciou um dia desse aí que nós estávamos juntos, era uma igreja cheia de profetas, era uma igreja que não faltava dons, mas era problemática. Paulo tem que escrever à igreja de Corinto assim: olha, eu me admiro que há fornicação no meio de vocês, e fornicação tal que nem no meio dos ímpios se nomeia alguém que abuse da própria madrasta do pai dela, do pai dele, alguém que está tomando a mulher do próprio pai, e vocês estão sem fazer nada, vocês não têm uma postura espiritual para isso. Eu junto meu espírito ao espírito de vocês, e eu já sentenciei o tal, eu ordeno que ele seja separado da comunhão do corpo, para que Satanás dê uma castigada na carne dele, para que pelo menos o espírito seja salvo no dia da redenção. Não era uma igreja problemática, não. A igreja de Éfeso era uma igreja madura espiritual, porque diz a minha Bíblia que ela sofria constantes batalhas espirituais, e tem assuntos sérios na carta da igreja a Éfeso. Está escrito lá que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, é contra principados, é contra potestades, é contra forças espirituais que estão nas regiões celestiais da maldade. Todo mundo deveria pensar, deve ser um pastor preparado que vai pastorear Éfeso, mas o Espírito Santo olhou e disse: é esse menino que eu quero, é esse menino que eu vou levantar, ele será o meu elemento surpresa, e o meu nome vai ser glorificado na terra. Ei, escute aqui, o meu Deus ainda vai levantar do meio de pessoas simples, pessoa com uma chamada poderosa, para revirar essa terra de cabeça para baixo, e o nome do meu Senhor será glorificado. Só quem está na brecha aí, levante a mão bem alto e exalte o nome do meu Senhor aí. Glória a Deus. Chega lá, Bacheva. Shebiabe, a súbia. Deus tem uma chamada para você. Olha para quem está do seu lado e diga: não adianta fugir, não. Deus tem uma chamada para a tua vida. Quem está entendendo que Deus tem chamada aí, diga amém. Poderia estar pregando de outra coisa, mas está na hora da igreja se despertar. Tem intercessores aqui no nosso meio, tem mantenedores da obra missionária. Escute, Deus não está dando recursos para você gastar ao seu bel prazer, não. Tem gente que Deus vai requerer das mãos dele no último dia. Deus te abençoou e você precisa aprender a abençoar. Deus está vocacionando um grupo de Timóteos desta minha geração para ocupar o grande lugar do apóstolo, para ocupar o grande lugar do grande Paulo que está indo. Escreve para Timóteo, coloca ele na brecha, porque a vida dele eu vou usar nesta geração, e o meu nome será glorificado na história deste menino na terra. Escute bem, Timóteo tinha limitações que não poderia qualificá-lo ao santo ministério. Igual você olha de vez em quando para você e diz: como é que Deus pode me levantar? Sou tão limitado, sou tão pequeno, sou tão frágil. Timóteo tinha limitações, mas mesmo assim Deus o chamou, e Deus sabia o que estava fazendo. Poderia citar algumas limitações de Timóteo. A primeira era que Timóteo não era um homem eloquente, não era um homem de fala poderosa. Timóteo era alguém introvertido. Que loucura é essa, pastor? Está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7.
Paulo tem que escrever para ele dizendo assim: olha, você não recebeu o espírito de covardia, você recebeu o espírito de poder e de autoridade. Parece que ele está meio com medo, igual você fica diante dos desafios propostos da sua chamada. E Paulo tem que motivá-lo, dizendo: olha, você não recebeu o espírito de covardia, mas você recebeu o espírito de poder, o espírito de autoridade. A imperfeição, a falta de qualidade humana de Timóteo não impediu a chamada divina que Deus havia dado a ele. Quando eu comecei a pregar o evangelho, quando eu comecei a estudar a palavra, pela misericórdia do Senhor, todo mundo da minha cidade olhava e dizia: não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque eu tremia as pernas quando pregava o microfone. Eu pegava o microfone e olhava para baixo, não tinha coragem de olhar para o povo. Alguém dizia assim: esse aí não vai dar nada. Alguém dizia: esse aí não vai ficar, esse aí não pode. Aí o meu Deus olhou e disse: mas é esse menino que eu escolhi, é ele que eu vou levantar. Eu não estou pregando aqui porque caiu de paraquedas, não. Deus tem uma chamada na minha vida igual tem na tua, e a sua imperfeição não vai anular a grandeza do meu Deus para você nesta terra. Só quem tem chamada aí, faz barulho para ele aí, exalte a majestade dele aí. Aleluia! Eu sou introvertido, pastor. Deus vai trabalhar esse lado seu. Eu sou pequenino, Deus vai trabalhar esse lado seu. Deus vai trabalhar, Deus vai trabalhar, Deus vai trabalhar. Mas Ele não abre mão da tua vida para a causa que Ele tem com você na terra. Aleluia! Cita mais uma, pastor. Cito. Timóteo sofria de dores no estômago. Capítulo 4, versículo de número 2, Paulo escreve, dizendo assim: eu te recomendo um pouquinho de vinho, por causa das constantes dores que você sofre no seu estômago. Timóteo era enfermo, mas mesmo assim não anulou a chamada que meu Deus tinha para ele. Mas eu não estou perfeito. Você não prega o que você vive somente, você prega o que você crê. Você não foi chamado para pregar só o que você sente, você foi chamado para pregar o que você crê. Que loucura é essa, pastor? Ah, mas eu não posso pregar que Deus cura porque eu estou vivendo ainda um contratempo na minha saúde. Você não deve dar ênfase ao que está acontecendo com você. Você deve dar ênfase àquilo que diz a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui para você não viver uma vida santa e sair pregando. Não é isso. Temos que ter uma vida autêntica na presença do Senhor. Temos que ter santidade. Mas não podemos pregar somente aquilo que vivemos. Se assim for, a igreja é a maior mentirosa do mundo. Sabe por quê? Porque nem todo mundo foi para o céu e todo mundo prega céu. Eu fico achando engraçado quando alguém diz assim: você não pode falar de casamento porque você não é casado. Parece que o Espírito Santo que está sobre ele não dá habilidade para ele falar dessa área, mas dá habilidade para falar de céu, que o cidadão nunca foi. Escute, não imite o Espírito Santo de Deus. Eu sou doente, mas não impede a chamada, não impede o propósito. Deus vai trabalhar, o seu milagre vai te encontrar, mas não abra mão da chamada que o meu Deus tem para você nesta terra. Só quem tem chamada aí, levante a mão, exalte a majestade daquele que comissiona aí, exalte a majestade daquele que chama aí. Cita mais uma, pastor. Cito. Timóteo era muito jovem, sem qualificações, aperfeiçoamento ministerial. Paulo escreve para ele, capítulo 2, dizendo assim: ninguém despreze a sua mocidade. Fica firme, Timóteo. Não deixe os homens diminuir você porque você é jovem. Porque poderia chegar uma classe lá dentro da igreja e dizer: eu não aceito seu pastorado. Sabe por quê? Porque eu tenho mais anos de vida do que você de crente. E aí o apóstolo escreve assim: ó, ninguém despreze a sua mocidade. Todo mundo tem que aceitar a chamada que Deus tem para a tua vida. Tem profetas aí que ficam medindo os homens pelo nível de conhecimento, pela estrutura. E Deus não é assim. Quando Deus escolhe, Ele sabe o que está fazendo.
A minha Bíblia diz que ele amou Jacó e aborreceu a Esaú. Vai fazer o quê? Ele decide, ponto final. Não depende de quem quer, nem de quem corre. Depende dele que se compadece. Ele chamou, ele garante. Ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Esse não pode porque ele é doente, é ele que eu chamei. Esse não pode porque é muito menino ainda, é ele que eu quero usar para confundir os grandes desta terra, para que o meu nome seja glorificado. Ele não pode porque não é eloquente. Eu vou dar para ele sabedoria igual eu dei para Salomão, largueza de coração. Vai confundir doutor, vai colocar doutor com anel de teologia no dedo, no bolso, e o meu nome vai ser glorificado na terra. Deus está aqui. Só quem acredita nisso glorifica Jesus aí. Dê glórias ao nome dele aí. Missionária Tatiana, levante a sua mão aí, santa. Deus me disse assim, não foi agora não, eu estava aqui quando tu veio cantar. Diga para ela que ela não é pequena não. Chega lá, Baixeva. Diga para ela que ela não é sem potencial não. Diga para ela que eu não olho ela como os homens olham, e eu não olho para ela como ela própria se enxerga. Tem mais de Deus na tua vida do que você imagina. Tem mais de Deus na tua vida do que você pensa. Deus me disse assim, diga para ela que tem coisas na vida dela que está atrasada. Diga para ela, comer da minha palavra e ir para frente e falar. Eu sou quem capacito, sou eu quem dou, sou eu quem levanto. Eu estou levantando a tua vida nesta terra, mulher. Escute o que te digo eu. Tu vai ser uma confusão. Chega lá, Baixeva, nem tu vai entender. Vou te levar de um lado para o outro, da minha palavra, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Confirmo na tua vida hoje uma promessa antiga. Recebe aí o ministério da minha palavra. Recebe a unção do Senhor agora. Só quem pode adorar, adora. Só quem pode glorificar, glorifica. Só quem pode enaltecer, enaltece o nome dele aí. Glória a Deus, aleluia. Chega lá, Baixeva. Deus está aqui, crente. Hoje o negócio aqui é que nem diz o evangelista Anderson, frase do pastor Joey: crente carnal vai passar mal. Porque hoje aqui é a turma que tem chamado, é a turma que tem comissionamento. Hoje aqui não é para dar brincar não. Hoje a vigília aqui não é para abrir porta não. Hoje a vigília aqui é para conclamar a noiva do Cordeiro, para anunciar que Jesus está voltando. Aleluia! Deus me deu uma palavra para tu, profeta. Chega lá, Baixai. Deus me disse assim: não temas homens não. Eu tenho visto como muitos olham, desprezando, rejeitando. Chega lá, Baixai. Mas repousa sobre a tua vida, sobre o teu ombro, uma unção muito poderosa. Repousa sobre os teus ombros uma responsabilidade muito grande. Chega lá, Baixeva. Observa para tu ver. Tu não consegue deixar, tu não consegue abandonar. Teve momentos na tua vida que você disse: chega, para mim não dá, mas eu te chamo
chamo pelo teu nome, homem. Vou falar contigo algo que já falei sobre estas mãos. Ainda vão tocar e pessoas serão curadas. Tu ainda vai cruzar trilhos, homens. Aonde enfermos correrão para buscar socorro em ti. Não recua, não retroceda, porque quem quis te envergonhar, eu vou abater um por um, para tu saber que eu sou com você nesta terra. Recebe uma unção nova, recebe um revestimento novo, recebe a minha glória. Assim diz o Senhor. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Vai, Timóteo, dê glória para ele aí. O negócio é para você hoje. Não tem nome na história, Deus vai colocar. Ninguém sabe quem é você, mas o teu Deus te conhece. No mundo dos homens tem imperfeições, mas o meu Deus vai trabalhar essas limitações. Ele vai te levantar. Escreve para Timóteo, Paulo. Eu estou sentindo Jesus aqui, eu estou sentindo Jesus aqui. Quem pode adora. Oh, Pai Santo, Pai amado, adorado e exaltado seja. Oh, Pai Santo, viva a tua obra, Meu Deus, vão surgir Timóteos. Alguém vai pegar o cajado. Tem gente aí que está perdendo. Era para eles, vai vir para a tua mão. Chega lá, Bacheva. Tem uma geração corrompida. Tem uma geração que está brincando com a graça de Deus. É uma geração que está fazendo monopólio de igreja. O meu Deus não está nisso. E tem que levantar profeta para desbancar essa moçada. A igreja não é deles, a igreja ainda é do meu Senhor Jesus. Meu Deus, meu Deus. Chega lá, Bacheva, segura aí. Nós já vamos orar. Agora, suas imperfeições não anula a proposta de Deus para você, Timóteo. O que Deus tem para você é maior do que aquilo que você imagina. Agora, se tem chamado, Timóteo, não tem moleza para quem tem chamado. Olha para quem está do seu lado e diga: não tem moleza para quem tem chamado. Diga: não tem moleza. Não é do teu jeito, é do jeito dele. Por quê, pastor? Porque está escrito na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 3, assim: sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Cristo. Tem gente que pensa que o evangelho é um conto de fadas. Tem gente que está pensando que o evangelho é aquela coisa da lâmpada mágica que você esfrega e o anjo aparece. 3 desejos: ficar milionário, ter uma casa na beira da praia e outras coisas mais. Eu não tenho problemas quanto a isso, não. Deus tem o melhor desta terra para a gente. Tem gente que não está preparado para sofrer. E Paulo está escrevendo a Timóteo dizendo: você se prepara, meu filho, porque a vida cristã não é feita só de altos, não. Ela é feita de baixos também. Ela é feita de sofrimento. Deus vai te levar a lugares que você não gostaria de ir. Deus vai fazer você caminhar em estradas, em vertentes que você não gostaria de caminhar. Você vai ver sofrimento de perto, porque o evangelho não é brincadeira. Então sofre, porque eu sofri
sofri. Sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Cristo. Tem gente abandonando a fé aí, por causa de um ventinho que está acontecendo, enquanto os nossos irmãos, como nós vimos hoje lá, estão lá, desistindo da própria vida, e estão alegres, fazendo a obra do Senhor. Vamos parar com isso. Está na hora da igreja voltar a sofrer, como um bom soldado de Cristo. Está na hora da igreja não recuar na chamada, da igreja avançar, ainda que o caminho seja doído. É calabacheva. Eu não vivi todos os sofrimentos do Evangelho, não. Eu não vivi todas as lutas que o Evangelho traz, não. Mas não pensa você que eu sou pastor de América, não. Você não sabe de onde Jesus está me formando. Eu vi parte disso aqui de perto. Eu passei em lugar de líder tribais, no meio de uma floresta amazônica, religião, voodoo. Olhava em você e dizia: é pastor, então não entra. E discussão entre eles e o pastor, num idioma que eu não entendia nada, e a vida correndo risco por causa do Evangelho. E eu pensava: meu Deus, se eu morrer aqui, numa distância dessa, 3 horas de mar, num barco mais ou menos igual aquele, dentro da água, não tinha jeito de voltar. Eles dominam tudo, pessoas com cuequinhas de couro, as mulheres com seio para fora, levantar aquele monte de homem e dizer assim: vamos matar, e a coisa engrossar, e você tem que sair para um cantinho e orar, e encomendar a alma, falar: Jesus, se for para ir agora, a minha mãe nem vai saber onde eu morri, mas glória a Deus, eu vou morrer combatendo o bom combate. Eu vou morrer combatendo o bom combate. Sofre, pois, comigo, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. Aleluia! Esteja preparado para sofrer, Timóteo. Você vai passar alguns altos e baixos na vida. Faz parte da chamada. Uma outra coisa, para que eu termine, a outra coisa: não se embarace com as coisas desta vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não se embarace com as coisas desta vida. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, eu estou trabalhando demais. Cuidado, a sua chamada vai ser cobrada no dia do arrebatamento. Ah, pastor, mas Deus entende nada. Não vem querer mudar a palavra de Deus e adaptá-la ao seu contexto de vida, que o meu Deus não é assim. O meu Deus tem chamada para você, e Ele diz: Timóteo, não se embarace com as coisas desta vida. Trabalhe, isso é dignidade. Honre os seus compromissos, você tem que fazê-lo. Mas não se esqueça que você é vocacionado. E um bom soldado, quando ele se alista, ele não se embaraça com as coisas desta vida. Tem gente chamada que está embaraçado, mas nesta noite o meu Senhor vai cortar esses embaraços aqui. O meu Deus vai liberar aqueles que são chamados, e o nome do meu Senhor será glorificado. Só quem é chamado aí, exalte a majestade do meu Senhor aí. Terceira e penúltima coisa, para que eu termine com você. Eu ainda vou orar. Deus ainda tem coisas para fazer no nosso meio aqui. Ele diz: pregue esta palavra a tempo e a fora do tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Anuncie que Jesus está voltando. Anuncie que Jesus é o Senhor. Pregue a tempo e a fora do tempo. Quando você tiver ocasião ou quando você não tiver ocasião, nunca pare de pregar esta palavra. Escute bem. Esses dias eu estava indo numa viagem lá no Brasil para pregar. Escute bem. Pela misericórdia do Senhor, a gente viaja um pouquinho lá no Brasil. Conferencista, indo pregar a palavra. Preste atenção. E eu fui de ônibus de Brasília para São Paulo. Sentou uma pessoa do meu lado, evangelista antes. E de repente me deu aquela vontade, pastor Wilson, de falar do Evangelho. Mas eu pensei: como é que eu começo? Como é que eu falo? Não, Deus entende. Vou ficar calado. Fiquei calado. Peguei o computador e comecei a mexer com outras coisas. Acovardei. Isso acontece, não é só com você não. Acontece com a gente também. Sabe o que aconteceu? Meia hora depois, o ônibus apagou a luz, a gente já saiu de Brasília, já na BR, lá na rodovia, já em sentido a São Paulo.
Levanta uma irmã, quase 60 anos de idade, vai para frente do ônibus, lá no meio das poltronas, no escuro, levanta a voz e diz assim: gente, eu queria falar alguma coisa com vocês. Olha, eu não estou aqui para pedir dinheiro, eu não estou aqui para pedir nada, eu estou aqui para falar do Evangelho, eu estou aqui para pregar que Jesus é o Senhor. Começou a pregar, começou a cantar hinos, porque Ele deu um dom para algumas pessoas, e esse dom não é para a pessoa ficar só para ela, é para você usar em benefício de outras pessoas. Você acha que Deus te dá uma palavra poderosa, te dá uma profecia, é para a gente se promover? É para edificar o corpo de Cristo, é para edificar alguém que está em necessidade. Você acha que alguém que tem o dom de cura, tem um dom de cura para ficar falando: olha, Jesus me usa, eu curo enfermo, eu faço isso, eu faço aquilo? Para quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Desperte o dom que há em você, Timóteo, porque você recebeu um dom sob a imposição das minhas mãos, e ele repousa sobre você, e Deus vai requerer este dom. Então desperte esse dom, faz esse dom florescer para alcançar outras vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus entregou dons para crente aqui. Eu não acredito que eu estou lançando palavras a essas cadeiras, não. O meu Deus não fala também com quem ficou em casa: essa palavra era boa para fulana. O meu Deus está falando é com você. Tem um dom sobre o teu ombro, tem um dom sobre a tua vida, tem um dom sobre o teu ministério, e você precisa despertar este dom que há sobre a tua vida. Porque você foi vocacionado, Timóteo, você foi chamado, e o legado que estava sobre mim está sendo transferido para a tua vida. Você foi chamado para fazer a diferença nesta geração. Ou você acha que você está nessa vigília aqui, ouvindo uma palavra dessa tua? Estava na agenda de Deus falar isso conosco aqui nesta noite. Isso não é para te dar medo, não. Você faz parte de um plano muito especial da parte de Deus. Deus confiou a você o cuidado das coisas santas nesta terra. O que você tem é maior do que o que esses homens aí fora, que tem ouro e tem prata, tem. Você tem o poder de tirar outros do inferno. Você tem o poder de abrir a porta do céu para algumas pessoas. Chega lá, e a sufiará, e a cantorobom de que de andará, mandará baixar. Deus vai confundir a igreja nessa última geração. Os poderosos que estão esquecendo o compromisso da chamada vão dar lugar aos meninos, aos Timóteos, que o meu Deus vai levantar nesta geração. Só você que quer ser tocado pelo Deus que chama, fica de pé comigo nesta noite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, porque hoje Deus vai despertar o dom que há em você. Sai do seu lugar, chega mais perto. Deus vai despertar o dom. Porque Deus poderia ter escolhido alguém mais eloquente do que você. Poderia ter escolhido alguém mais estudado do que você. Mas Ele resolveu escolher você. Tem gente aqui. Eu ouvi uma palavra profética do evangelista para a missionária Vanessa. Deus está trilhando os seus caminhos nas nações. Tem gente aqui que você vai pisar em outras nações e não sabe. Tem gente aqui que ainda vai estar perante homens poderosos. Você ainda vai estar perante juízes, perante governadores. Eles vão dizer: olha a Deus por mim. Faz parte da vocação. O Espírito Santo não se engana, não. Alguém podia dizer Apolo, e ele disse: escreve para Timóteo. Mas ele é jovem, ninguém despreza a sua mocidade. Ele é menino ainda, mas é cheio
de obediência à minha palavra. Mas sofre com dores no estômago, são limitações humanas. Eu ainda sou Deus, eu posso fazer o que o homem não pode fazer. Ele é tímido. Então escreve, Paulo, que ele recebeu um espírito de fortaleza. Diga para ele não se acovardar, não, mas prepara ele para o sofrimento, prepara ele para cruzar vales. Mas diga para ele que eu guardei você, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu vou guardar ele também. Ninguém me assistiu na minha defesa. Paulo continua escrevendo, mas o Senhor me assistiu e fechou a boca do leão. Diga para ele que eu vou fechar a boca do leão para ele também. Ninguém toca nele. Pode tentar fechar a porta, eu abro 10. Pode tentar vir contra ele, eu levanto outros do outro lado e abençoo a vida dele. O compromisso com ele é meu. Eu vou garanti-lo nesta terra. Nós vamos orar, os homens de Deus vão ficar à vontade aqui, mas eu queria pedir o evangelista José Carlos, o evangelista Anderson, para fazer uma oração por você. Feche os olhos. Hoje eu não vou ir até você, não sei que Deus nos direcione, mas é você e Deus. O que é que você está fazendo com a chamada? Deus vai mexer na vida de alguém aqui, Deus vai avivar o dom na vida de alguém aqui. Tem profeta que vai voltar a profetizar, tem gente que tinha visão e não tem mais, vai começar a ver o mundo espiritual aberto de novo. Deus vai sacudir a vida dos Timóteos desta minha geração e o nome dele vai ser glorificado. Espírito Santo de Deus, Senhor que conhece os corações aqui nesta madrugada, é o Senhor que conhece cada vida, Senhor. É o Senhor que conhece as nossas limitações, é o Senhor que conhece os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas é o Senhor que nos chamou, meu Deus. É o Senhor que nos comissionou, meu Deus. Por isso aqui estamos, meu Pai. E nós não queremos abrir mão do chamado. Não queremos abrir mão, Senhor, meu Deus, daquilo que o Senhor preparou para nós. Não queremos, Senhor, meu Deus, desvalorizar, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor mesmo já valorizou em nós. Nós não queremos, Senhor, meu Deus, ter, Senhor, meu Deus, a nossa vida por preciosa. Mas nós queremos, Senhor, meu Deus, valorizar, meu Pai, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor implantou em nós.